Estamos muito felizes em olhar daqui e vermos nesses bancos ali, aguardando esta conversa com duas importantes personalidades da escrita de nossa cidade, de nossa região, e que compõem esse quadro de escritores paraenses. Caberia aqui também ter a presença de escritoras, né? Porque, embora o título seja Pará das Letras, Terra de Escritores, para sermos mais coerentes e levando em conta que dispomos, nós somos uma terra de escritores e de escritoras. Desde os tempos mais remotos, nós temos a presença de mulheres também que engrandecem as nossas letras. E é sobre o torno disso que vamos estar aqui conversando. Peço que vocês tenham essa paciência da escuta para a obtenção de aprendizados. É pena que o formato aqui não permite muito o diálogo, mas se desejarem escrever alguma coisinha, mandar para cá, chegando aqui perto, a gente dá um jeito de dar atenção. Se quiserem tirar alguma dúvida, tipo de pergunta. Mas a princípio eu me preparei para estar conversando aqui com os dois, tendo em vista que o Padre Sidney, ele desenvolve pesquisas, estudos já há muito tempo no âmbito da nossa história. Eu combinei com ele que vamos estar conversando mais relacionado com essas questões de natureza histórica mesmo, as perguntas mais para essa direção. E tendo em vista que o Renato ele tem uma produção literária muito forte, oriundo de uma família também com esta tradição, e é o nosso decano da Academia de Letras e Artes de Santarém, feliz da vida com a publicação dos seus papagaios de papel de seda. Então eu vou estar conversando com ele mais. Eu disse, Renato, vamos conversar mais para o lado sentimental da escrita. O simbolismo, a representação de escrever, de compartilhar com os outros, esses sentimentos que são tão grandes que não podem, não devem ficar restritos a uma pessoa. O autor ele se dispõe a transmitir para outros aquele sentimento no qual ele está imerso, no qual ele está transbordando. E essa é uma das principais razões que nos levam à escrita. Aqui eu estou falando também, eu estou diante de outras pessoas que escrevem, que está iniciando nessa arte da escrita e sabe que quando a gente escreve, a gente tem desejo que outra pessoa leia, conheça aquilo que está no nosso coração, na nossa alma. E eu vou então começar com o Renato. Renato, e é exatamente sobre isso, o sentido de escrever. E você hoje, sendo homenageado aqui neste evento, o evento, a feira literária, ela sempre escolhe um escritor no ano que ela acontece, tanto em Belém como nas regiões do estado do Pará, e aqui em Santarém, o homenageado, escolhido nada menos que esse homem que está aqui ao meu lado, Renato Sussuarana, que merece mais uma vez a nossa calorosa salva de palmas de forma de cumprimentar. Renato, eu falava de sentimento. Qual o seu sentimento hoje, estando aqui? Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos, dizer que Sussuarana sou eu, né? 11 deles são de Vera. Mas é um sentimento de gratidão, é um sentimento de honra, porque isso é um volume de ser homenageado também, mas eu acho que é para Santarém.
Santarém merece. E sempre filho de um homem que muito veio pela educação, que muito veio pela cultura de Santarém, e com a graça de Deus eu consegui um pouco do DNA desse homem. E, inspirado nele, inspirado nas belezas que Santarém tem, o nosso povo de Santarém, há muitos e muitos anos atrás, eu acho que há uns 75, 76 anos atrás, eu já começava a escrever algumas coisas. E no dia de hoje, a gente se sente assim um sentimento de gratidão, um sentimento de amor pelas coisas que a gente tentou escrever e fazer com Santarém. Este livro é um sonho antigo. Há muitos e muitos anos eu venho tentando no livro solo e não conseguia. Com a ajuda de alguns abnegados, conterrâneos, comunidade pelo Eduardo Fonseca, e alguns amigos santarenos que estão ausentes de nossa terra, resolveram se coletar para mim brindar com este livro. E o título deste livro é muito sentimental. É Papagaio no Papel de Seda, uma vida em poesia. Por que esse título? Porque quando eu tinha 8, 10 anos, até os 15, 16, eu fabricava papagaio de cara de najá de papel de seda para vender, para ganhar um dinheirinho, para ir lá no mercado municipal antigo e tomar um mingau da Dona Tapunha e comer um pão doce numa garapa, na Garapeira Ipiranga, que ficava ao lado desse mercado, que era comandado pelo senhor Hilário. Então, é um sentimento de lembrança, é um sentimento de gratidão, mas o sentimento maior é por ser santareno e receber esta homenagem. E olha, para quem ficar interessado em conhecer, em ver, em ter em casa um exemplar dos papagaios de papel de seda, nós temos esse livro no estande da ADAS, que é a Academia de Letras e Artes de Santarém, que fica naquela esquina ali perto da criançada. Eu até estou brincando que ele é um encontro de gerações. A criançada aqui desse lado e a gente que já ou é velho ou já está no caminho. Não é assim, eu não consegui explicar. Pode-se dizer de várias formas, né? Mas é velho mesmo. Pode dizer o que quiser. Mas então, normalmente, quando chega nessas academias de letras e artes, já tem uma trajetória, né? Construir uma caminhada. E ali é o encontro dessas gerações, né? Estamos ao lado da criançada. Isso é muito bom também porque é muito de fora. Então, ali no estande da Academia de Letras e Artes de Santarém, temos esse livro e vários outros livros de autores que integram esta nossa academia e de alguns outros escritores, autores santarenos da região. O livro, o Renato também está em outros estandes aqui, da Secretaria de Cultura, titulado da Prefeitura também, né? Temos a presença desse livro. Mas eu vou passar agora para o outro convidado aqui desta mesa, o padre Sidney. Eu li há pouco, Sidney, lá no grupo, as pessoas que estão na organização, e como é que chama? Chama o padre Sidney ou chama o Sidney como o escritor, o autor, né? E eu vou deixar com ele essa resposta, mas a
assim, dando um spoiler, como fala agora, então, em alguns lugares, o cisne diz, não, pode falar só cisne mesmo. Mas quando ele vem falar, vem representar a nossa literatura, como ele tem muitos escritos sobre a história da igreja, em Santarém, da Amazônia, muitos dos escritos dele têm esse componente religioso, cultural. É claro que ele não tem nenhum problema, né, de assumir isso como um patrocínio. Mas eu quero muito ouvir ele. Agora, nesse primeiro momento, ele vai fazer uma forma sintética, depois eu vou explorar mais. Quero ouvir bastante do Cisne sobre essa nossa formação paraense de escritores e escritoras. Mas começo com vocês, depois a gente fala dos outros. Primeiro contigo, sua formação de escritor. Creio, boa tarde a todos primeiro, a todas. Eu digo que para ser escritor, primeiro tem que ser um bom leitor. Eu comecei a minha vida de leitura, algumas pessoas vão ver agora, eu gostava muito de ler histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, principalmente o Chico Bento. Quando eu tinha 2, 3 anos, eu não sabia ainda ler nem escrever, mas eu já entendia. A mamãe comprava, a gente não gostava mesmo, pedia para ela comprar o gibizinho da Turma da Mônica por causa das figurinhas. A gente entendia algumas histórias, inclusive o Maurício de Souza tem essa pegada bem forte, e algumas tiras não tem sequer um texto. Você entende a história simplesmente vendo a imagem. E eu gostava daquilo. Exatamente. Então você vai também pela imagem que você vê, você assimila a história que está contida naquela imagem. E a gente vai crescendo. E aí vai conversar com o São Anselmo. O Pará, nós somos paraenses, mas a literatura paraense está muito ligada, não pode ser desligada ou separada da educação paraense. 2 exemplos. Nós temos aqui 2 escritores paraenses, fundadores da Academia Brasileira de Letras. Vocês sabem quais são? Um se chama José Veríssimo e o outro se chama Inês de Souza. Meu confrade Wilson é especialista em Inês de Souza, eu gosto mais de José Veríssimo. Mas os 2 nasceram em Óbidos, na cidade de Óbidos, aqui vizinha a Santarém. E eu, uma vez me questionado, o que fez 2 óbidenses? Eu estava no Rio de Janeiro, e eu fui na Academia Brasileira de Letras, e quando eu me identifiquei que tinha ascendência em Óbidos, eles começaram a ficar interessados, conversar comigo, uma professora que estava lá, o que fez 2 escritores nascidos em Óbidos serem baluartes da literatura brasileira? E essa pergunta ficou ecoando na minha cabeça depois, já no mestrado, pesquisando sobre a instrução pública do Império, eu vim descobrir que Óbidos, até mais do que Santarém, já teve um colégio em Óbidos, primeiramente de Santarém. Óbidos teve seminário, colégio e seminário antes de Santarém. Naquela época, Óbidos tinha um desenvolvimento econômico muito pautado na produção de cacau. Até 1869, quando teve uma grande enchente, em 1859, teve uma grande enchente do Rio Amazonas e destruiu os cacaueiros de várzea. Até aquela ocasião, Óbidos tinha no seu objeto econômico a produção de cacau. E o Inês de Souza vai trabalhar isso muito bem, explorar isso muito bem na sua infância, porque Inês de Souza viveu esse período cacaueiro com um exponencial econômico forte. Ele, como filho de um cacaualista, um produtor de cacau, um fazendeiro, teve acesso econômico ao ensino.
O Inês Souza foi pelo Cacau. O Zé Veríssimo, o pai dele era militar, mas não só militar, era médico. E ser médico no Império era ser respeitado muito mais do que qualquer outra, porque não era toda cidade que possuía um médico. Para vocês terem ideia, Óbidos, um dos primeiros médicos formados em Óbidos foi o pai do José Veríssimo, que também se chamava José Veríssimo. Às vezes tem esse confunde o pai com o filho. O pai veio trabalhar na colônia militar de Óbidos em 1854. E enquanto ele estava trabalhando na colônia militar de Óbidos, José Veríssimo nasceu como filho dele. O José Veríssimo criou a infância em Óbidos, mas foi estudar, porque o pai tinha condições, foi estudar na capital. Depois foi para o Rio de Janeiro. Esse acesso à educação de qualidade dá subsídio, suporte, para que você também tenha literatura de qualidade. Então, vocês que são professores e professoras que estão aqui presentes, principalmente vocês que trabalham na área das letras, da literatura, não esqueçam disso. Quanto mais suporte literário os seus alunos tiverem, mais propícios a gostar da literatura e a continuar na literatura eles serão. Nós temos no Pará grandes autores e literatos por conta da qualidade do ensino. Se você for comparar, por exemplo, a literatura paraense, os grandes exponenciais da literatura paraense estão onde? Próximos, principalmente do século XIX, estão próximos à capital do estado. Por quê? Era uma capital que tinha melhores condições de ensino. Não quer dizer que o interior não tivesse. No século XIX, graças a Deus, algumas escolas funcionavam em Santarém, Óbidos, Monte Alegre. E aliado à escola havia uma outra coisa que o pai do Renato era muito ligado, que era a imprensa. Veio a escola e logo em seguida veio a imprensa. A imprensa era o quê? O jornal feito na tipografia, né? Um jornal impresso, que servia não somente para dar notícias, mas servia também para exercitar a leitura. Muitos dos nossos escritores locais, por exemplo, aqui em Santarém, Feliz Belos Abaixo Sarana, Padre Manuel Albuquerque, tantos outros autores, Antonieta Dolores Teixeira, falar das mulheres também, né? O social pode também falar só dos homens, mas as nossas escritoras, nossas escritoras tinham acesso a quê? À imprensa, ao jornal impresso. Lá eles publicavam seus textos, suas crônicas, suas poesias. Muitos, o próprio Inês Souza, ainda com o pseudônimo do Bolzani, né, publicou o Cacauanista como um folhetim do jornal. Então, o jornal ajudou, né, as pessoas a exercitarem esse domínio da escrita, esse exercício da escrita e a publicar suas obras. O próprio José Veríssimo também era crítico e escritor de jornal. Então, a nossa literatura começou nessa base: educação aliado à imprensa. Isso é a origem da literatura do Pará. Lógico, a educação continua até hoje como sendo base para que nós tenhamos uma literatura também de qualidade. E olha, dando sequência a essa fala do Cid, a educação sendo a base, eu quero primeiro cumprimentar aqui esse colégio espetacular de Santarém, que eu tenho na minha memória, vocês, Álvaro Adolfo. Uma palma, uma salva de palmas para Álvaro Adolfo. Eu nunca consegui identificar ali na fada lá, qual é o nome que consegue identificar? É Feliz Melo? Então pronto, olha, Feliz Melo que é o pai do Renato, Feliz Melo, Jaguaço e Suarana. Tem um outro colégio que eu não estou identificando essa farda aí agora. É Tepa. É Tepa, Escola Técnica Federal, Técnico Tecnológico Federal, é isso?
estadual, escola técnica federal, e que prestou também uma homenagem importantíssima ao Renato, que é o nome da biblioteca. Quando a gente passa aí na frente do prédio, a gente vê logo a biblioteca Renato Sussurrando. Ficou um pouco daquela polêmica, né? Pode homenagear a Idenita, e a gente diz é melhor, porque pelo menos ele vem, participa. Né? Então, pronto, foi liberado. Aí o Renato está lá, estivemos lá na época que foi feita a apresentação pública da biblioteca. Mas a gente, o Sidney estava falando da importância que para a pessoa se torne escritora, é muito importante que antes disso ela seja leitora. Tem que tomar o gosto de ler. Tomando o gosto de ler é o passo seguinte para escrever. Até porque quando a gente escreve, a gente tem que ter muito cuidado no que escreve, para que seja o mais claro possível, para que a gente não vai junto com o livro, né? Imagina, se a gente escreve muito confuso e a pessoa não entende, ela não vai poder estar perguntando, né? Então, a escrita tem que ser uma escrita mais próxima possível do entendimento. Claro que tem algumas escritas também bastante enigmáticas, mas isso aí já é mais no campo acadêmico, né? No campo da literatura, é muito importante que a escrita seja expressão de sentimentos. E o Sidney falava da importância da escola para a formação dos escritores. Alguns desses escritores são apresentados como autodidatas, como se fossem pessoas que tivessem aprendido sem passar pela escola. Mas é muito difícil, né, que de fato se constitua escritor sem que tenha passado por um aprendizado que a escola fornece. Até porque, muitas vezes, o que existe é que no passado não havia muitas escolas, como a gente conhece hoje, esse prédio, com a estrutura, com a organização, com o funcionamento que a gente conhece hoje. As escolas, elas eram, eu diria assim, avulsas, na casa das pessoas. Então eles estudavam assim, pelas casas. Então era essa a forma de educação. O Renato, às vezes, é apresentado como autodidata. Eu quero perguntar para ele, então, como é que ele foi essa formação dele. Porque alguns dos nomes que a gente fala, que nós conhecemos já só por leitura, alguns desses nomes o Renato teve a possibilidade de conviver. Eu estou dizendo que o Renato já é assim. Então, porque já teve uma ocasião das brincadeiras nossas, que nós reunimos a academia ali no prédio onde já foi a prefeitura, já foi o cadeia, foi o Centro 2, que é o nosso museu, né, o João Fono, Centro Cultural João Fono. E ali, quem já foi lá, viu que tem na parede retratos de desenhos fotográficos, né? De prefeitos, de todas as pessoas que já administraram Santa Catarina. E uma ocasião, antes de começar a nossa reunião, a gente olhando lá e começam a conversar, olha, esse daqui eu trabalhei com ele naquela época, eu conheci. Aí a gente chegou à conclusão de que o Renato e o Bernardo, o professor Bernardo, de tanto eles dizerem que eu conheço, eu sei que eu conheço. Aí nós dissemos, eu acho que vocês estavam aqui quando o Bettendorf chegou. Vocês ajudaram a recepcionar o Bettendorf. Claro que não chega tanto, né, Renato? Mas muita gente que está ali, o Renato conheceu. E a minha pergunta para ti, Renato, como que era essa formação que vocês tiveram? Você teve, seu pai, outros, né, avós, tiveram essa formação que é dita como autodidata. Mas ao mesmo tempo, eu queria que na tua resposta você falasse da importância da escola. Como é que você interpreta isso? Bom, primeiramente, quando foi dito alguma coisa a meu respeito, foi dito que eu estudei no Externato Santa Inês
no grupo escolar de Santarém, que hoje é o Frei Ambrósio, e no ginásio do Amando. Naquela época o Amando só tinha até o ginásio. E se você quisesse ir adiante, você tinha que ir para Belém para fazer o científico e depois ingressar na faculdade, né? Eu não tive essa oportunidade, mas eu tive a felicidade de, no Internato Santo Inês de Dom Amando, ser aluno da professora Fernanda de Viriba, uma grande mestre da língua portuguesa. Foi aluna do meu pai e me passava muito do conhecimento que ela recebeu dele e me orientava. Ela me incentivou a seguir esse ramo de escrita. Primeiro porque a escrita incentiva a leitura e a leitura incentiva a escrita. E lê bastante, se empolga, se emociona e acaba sendo escritor também, porque ele se anima, ele se enche de vontade e passa a escrever. E também é leitor, porque ele tem que ler aquilo que ele escreveu para ver se está certo, se precisa corrigir alguma coisa. Então, eu acho que isso é considerado a autoridade, porque não continuei os estudos científicos de faculdade, mas eu acho que na parte da literatura não me permite a falta, não, porque eu escrevo pelo coração, pelo sentimento. Então, quando eu vejo uma coisa que merece algum verso, eu ponho a mente a trabalhar e escrevo. E antigamente era muito difícil, por quê? Porque a gente tinha que ter um papel, um lápis, uma caneta para escrever. Hoje não, nós temos o celular. E como é legal a gente fazer verso no celular, às vezes. Olha, o Renato está atualizadíssimo, viu, meninada? Vocês, às vezes, vocês que são mais de pronunciar celular, talvez não estejam usando o celular com esse potencial de escrita. O Renato, muitos dos seus escritos atuais, acho que todos agora, né? Eu acho que uns 700 mais ou menos no celular. E às vezes eu fico até meia-noite, uma hora e pouco, da madrugada escrevendo, eu pego o rádio daquela menina que está ali, filmando a gente. Vai dormir, vai de sua idade, cuidado na saúde. Isso aí sai porque ela quer que eu escreva mais ainda. Então, é legal, muito legal a gente agir assim, escrevendo coisas bonitas, simples, mas bonitas, porque a gente incentiva muito as pessoas. A prova é que quando a gente publica no telefone um poema, puxa vida, como é legal a gente ver as curtidas, os comentários, e a gente acaba inspirando alguém a seguir isso, mesmo sendo autodidata. Eu tive a honra, a felicidade de escrever o prefácio do livro do Renato. E aqui nessa escrita, eu começo observando que a poesia está imanente ao ser. Não é algo transcendente, é imanente, está dentro de nós. Que estamos no mundo, para além do mundo, estando além da existência concreta. Muitas vezes, a poesia é captada pela alma sensível do poeta, que é a emoldura em um poema, sem com isso a aprisionar. É muito bacana isso. Você emoldura, mas não aprisiona. Você dá liberdade. É uma prisão que liberta. Muita contradição aqui presente. E fiz nesse escrito aqui algumas versões de coisas que eu passei a conhecer sobre o Renato. E principalmente, algo que eu já destaquei em uma outra ocasião, é que às vezes, lá nos meus tempos iniciais de fazer leituras de literatura, eu sempre, acho que todos vocês aqui passaram por uma fase em que a gente lê sobre grandes nomes da literatura brasileira e a gente encontra nas histórias de vida dessas pessoas, às vezes, muita melancolia, muita tristeza. Muitos deles adoeciam cedo, né? De tuberculose, a pior doença daqueles tempos. Morriam muito jovens, ali por volta de 20, 30 anos. Né? E
se envolviam também com muita, às vezes, com muita coisa ilícita. E quando eu, conhecendo mais o Renato, eu fiquei muito feliz que eu disse, poxa, não precisa para fazer poesia, não precisa para fazer literatura, ter uma vida desgraçada, né? Dá para ter uma vida bacana, dá para ter uma família legal, dá para viver bem no meio da gente e ao mesmo tempo produzir literatura. É o que eu vejo aqui com os dois que estão aqui ao meu lado, né? São escritores, são poetas que conseguem traduzir, que conseguem transpor para os textos o sentimento, a emoção. Muitas vezes nos escritos deles vem as tristezas, as amarguras, vem os problemas que constituem o ser humano. Mas não precisa que eles vivam esses problemas, eles expressam esses problemas nos seus escritos, sem precisar passar por experiência. Acho que pode ser, até mesmo pela sua condição de religioso, pode dar complemento a isso que eu estou dizendo, né? A literatura como sendo essa conexão, como sendo essa ponte entre a existência concreta, entre também aquilo que transcende a nossa existência, e ao mesmo tempo como sendo um bálsamo, um alívio para momentos em que estamos com as nossas dores. Quando a gente vai ler poemas, quando a gente vai ler as dores dos outros, de repente aquilo pode ser muito bom para fazer com que a gente dissipe aquele momento de tristeza. Eu queria ouvir um pouco mais do padre sobre essa, eu diria que é uma das funções também da literatura. Se você olha a literatura como arte, é uma das musas inspiradoras das artes, a letra, a literatura, a escrita, a poesia como arte. Você vai entender que a arte só se faz com sentimento. Você não faz arte sem sentir nada. Você tem que ter sentimento, colocar sentimento naquilo que você faz. Eu sempre digo para quem, as duas pessoas chegaram me perguntando como começar a escrever. Como começar? Às vezes os jovens acadêmicos da própria forma, padre, o senhor já publicou mais de 20 livros, como é que eu faço para publicar o meu primeiro livro? Bem, primeiro você tem que gostar de escrever, gostar do que você está fazendo. Se você não gosta do que você faz, pode ser qualquer trabalho que for, não é só para poesia, não, nem para literatura, né, Renato? Se você não gosta do que você está ali fazendo, não vai ser um trabalho que outras pessoas vão gostar. É preciso que você goste daquele trabalho que você está fazendo. Em primeiro lugar é isso. Se você gosta, você escreve uma poesia e você gosta do que você escreveu, publique. Não importa se outra pessoa vai gostar, não. O importante é você, em primeiro lugar, gostar do que você está fazendo, né, do que você está escrevendo. Lógico, isso também vai passar pelos parâmetros de gramática, também os parâmetros da moral, da ética, mas em primeiro lugar é isso, é você gostar. Gostar de estar fazendo o que você faz, gostar de escrever, gostar de ler. E depois, tem alguém que você peça ajuda. Nenhuma pessoa é perfeita por natureza. Nós somos uma perfeição em construção. E nessa construção da nossa perfeição, do nosso aprimoramento, sabe o que eu tenho comigo no meu quarto, que eu guardo, que eu pego de vez em quando para ler? O primeiro texto que eu publiquei. O primeiro texto que eu publiquei no jornal O Mariano, de março de 1990. O primeiro texto que eu publiquei. O meu nome, meu nome está lá. Tá? Tem outros que eu publiquei antes, em 89, mas não está o meu nome. Mas o que eu quis colocar o meu nome, o primeiro texto que eu publiquei. Eu escrevi sobre o Mariano Esporte Clube, que o Renato deve ter visto jogar, já que ele estava lá esperando o Betendorf, né? Então ele viu o Mariano Esporte Clube jogar. Para quem gosta de futebol em Santarém, o São Francisco Futebol Clube é uma dissidência do Mariano
Clube. Para quem gosta de história de futebol, né, Renato? Em 1939, em São Francisco, 37, o São Francisco nasceu como uma licença antes de São Francisco veio o Mariano. E eu fui escrever sobre o Mariano Esporte Clube para o jornal O Mariano, que na época era responsável por fazer. E eu pego aquele texto e leio hoje. Alguém pergunta, se eu escrever aquele mesmo texto hoje, quando eu tinha 16, 17 anos, eu escrevi aquele mesmo, 15 anos, aliás, eu escrevi aquele texto? Não. Se você escrever um texto hoje, daqui a 30 anos, você vai escrever o mesmo texto? Não. Por quê? Porque depois de 30 anos você tem mais leitura, mais conhecimento, mais qualidade e mais capacidade de fazer melhor. Se eu pegar a minha dissertação de mestrado, que o Anselmo Figueiredo também, se eu pegar ela hoje e fosse escrever hoje, eu não escreveria do mesmo jeito, eu escreveria melhor. Por quê? Porque depois que eu entreguei o texto da dissertação, eu ainda tive mais conhecimento, mais leitura, mais capacidade de ler, reler e de mexer, né, de melhorar aquilo que já tinha escrito. Então nunca vai ter um livro, creio eu, exceto a Bíblia, que você, enquanto vivo, vai querer mexer nele, ou deixar de mexer nele. Se você tiver uma poesia hoje, você gostou da poesia, mesmo que seja para sua namorada, ou para o seu namorado, escreva, mande para ele. Hoje em dia o pessoal jovem gosta muito do celular, né? E publica muita coisa, fake news e muita coisa. Publique uma poesia sua, comece a expor nas suas palavras o seu sentimento, a sua vida, a sua paixão, as suas vontades, os seus desejos. Não tenha medo, repito, não tenha medo do que os outros vão falar, mas tenha gosto pelo que você está fazendo, pelo que você está escrevendo, pelo que você está contando. As pessoas gostam muito de contar histórias. Parece que não, mas gostam, porque quando estão sozinhas com outra pessoa conversando numa mesa de bar, o que mais roda numa mesa de bar é história. Quando a gente senta para beber uma cerveja, beber um vinho, lá na academia, que a gente está ali, às vezes na academia nossas reuniões são para tratar de assuntos acadêmicos, da instituição que mais. Mas quando a gente sai da academia e se reúne numa mesinha para conversar, jogar a conversa fora, ali tem história. Se a gente fosse escrever tudo aquilo que a gente conta, Deus me livre e guarde. Mas são isso, é isso. Temos histórias que a gente nem deve publicar. Mas é isso, gostar de escrever, gostar de ler, gostar de falar. Gente, vocês que são jovens, nós já estamos do meio para o fim. Vocês que estão ainda no início, é vocês que vão levar o barco adiante na literatura. Você já se imaginou daqui a 20, 30 anos estar aqui no nosso lugar falando sobre o que você gosta de escrever? Sobre o que você gosta de ler? Sobre a sua vida, sobre a vida de alguma pessoa que você admira e escreveu sobre ela, sobre a atuação. Estava olhando aqui no livro A Pérola do Tapajós, Prosa e Verso, uma coletânea que a última coletânea que a Academia lançou, e eu escrevi sobre a vida de uma pessoa esquecida da nossa história, que foi o primeiro professor público da cidade de Santarém. Quem sabe o nome dele? Eu vou dar um livro desse para quem souber o nome. Primeiro professor público da cidade de Santarém. Nem os professores que estão aqui sabem. Eu, na minha pesquisa, o Anselmo me orientou para ir atrás da instrução pública no município de Santarém a partir da lei de 15 de outubro de 1827, que instituiu a instrução pública no Império. E lá eu fui descobrir o primeiro professor de Santarém era santareno, era padre, era fazendeiro, filho de fazendeiro, era
foi o primeiro presidente da Câmara Municipal da cidade, da nossa cidade, primeiro presidente da Câmara Municipal, e a nossa Câmara Municipal não tem nem sequer um banheiro com o nome dele, né, nem uma medalha, nem nada, nem uma honraria com o nome dele. Primeiro presidente, foi o vereador, o primeiro vereador mais votado do município de Santarém foi ele. E também era o primeiro professor público. E também foi o primeiro santareno a imprimir um jornal. Antônio Pereira. Infelizmente perdeu ele. O nome dele era Padre Raimundo José Alcier. Tá? Olha só, uma pessoa que teve na sua vida, na nossa cidade, destaque na sua época, de 1820 até 1860, quando ele morreu, 1862, teve uma vida efetiva e afetiva para este município. E que até então era esquecido da história, mas que precisa se lembrar. Então, tem uma historinha que eu sempre falo assim: como é o nome? Quem aqui sabe o nome do seu pai e da sua mãe? Levante o braço. Quem sabe o nome do seu pai e da sua mãe? Todo mundo beijo, não levantou. Quem sabe o nome dos seus 4 avós? Seus 4 avós. Quem sabe o nome dos seus 8 bisavós? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 bisavós. Vamos lá. Os 16 tataravós. É porque eu pesquiso mesmo minha árvore genealógica, eu sei. Eu sei até os meus, não 32, mas até os 8. Como é o nome do pai do tataravô, Renato? Então, a gente, olha só, mas vamos até os nossos tataravós. Nossos tataravós viveram lá pelos anos de 1900. Lá pelos anos, os nossos aqui de vocês, lá pelos anos de 1900. 100 anos atrás, mais ou menos, eles estavam vivos. Você não sabe o nome deles, você não sabe quem eles eram, você não sabe o que eles fizeram, não sabe nem com quem eles casaram, mas se eles não tivessem vivido, você não estaria aqui. Se tivesse faltado um deles, você não estaria aqui. 16 pessoas que você não sabe o nome, mas que sem elas você não estaria vivo. Olha só como a gente é desmemorializado. E olha como é importante a gente ter memória. Então vocês alunos que estão aqui, professores que incentivam os seus alunos, escrever, pesquisar, incentivá-los a guardar a memória familiar da história da nossa cultura, da nossa cidade, da nossa Amazônia, do nosso país, é importante. Eu vou pegar carona aqui na fala dos filhos, sempre, né? Acho que está funcionando bem. E vou pegar a partir dessa palavra memória. Passar por Renato. Porque chegar a 85 anos conosco, com a lucidez, com uma memória extraordinária, a minha às vezes já falha bem mais do que a dele. Eu nem vi a dele falhando assim, mas de vez em quando eu estou me esquecendo de algumas coisas, mas o Renato, ele tem uma capacidade extraordinária. Aliás, eu estou com plano, né, Renato? Estamos com um plano de... Esse ano que eu inventei de ficar fazendo esses vídeos em curto, estou gostando de fazer, de publicar, fazendo sugestões de leituras, mostrando das minhas viagens, que graças a Deus hoje eu viajo muito pelo mundo todo, né? Quando da idade de vocês ali pelo Alvorador, nem imaginei que um dia eu fosse sair de Santarém, né? Vindo de uma família muito pobre, mas aí lendo, as leituras me levaram para o mundo. Pelas leituras eu hoje
viajo pelo mundo todo. E aí resolvi fazer esses videozinhos quando eu estou nesses lugares, aqui assim, mostro as imagens, e também faço sugestões de leituras. Isso ajuda para essa questão da memória. Eu convidei o Renato para a gente ir, eu vou com ele, e a Cecília, a filha dele ali, está com 2 celulares na mão aqui, filmando a gente, né? Eu vou pedir para ela filmar, para a gente depois fazer alguns lembretes desse momento. E a gente vai nos nossos principais locais históricos de Santarém. Então, o Renato falar sobre a gente, né? Falar para a gente. Tem muita coisa que vai ficando aí nesse esquecimento do que o Sidney está dizendo. Por exemplo, ali, para subir no Frei Ambrósio, que hoje é uma rua de asfalto ali, que a gente sobe a partir o nome da rua lá, Siqueira Campos. Francisco Correia, né? Francisco Correia do Siqueira Campos, ali aquela subida que dá asfalto, ali era uma escadaria. Como em muitas cidades da região ainda tem umas escadarias. Então, falar sobre isso, como é que foi para tirar aquela escadaria e construir a avenida que é hoje, a própria Avenida Tapajós, né, que era o rio ali. Então, avançaram no rio. Hoje em dia, quando o rio cobra o seu espaço, às vezes a gente não entende. Mas já foi o lugar do rio. Aquelas nossas primeiras ruas ali era um rio ali. Aí, às vezes, dependendo da enchente, dependendo do ano, o rio diz assim: olha, esse lugar é meu, eu quero de volta. Eu vou com o Renato fazer isso. Mas eu quero conversar com o Renato sobre memória. Dessas questões da memória, como que elas são importantes para as escritas, né? Transformar as memórias nas escritas. Renato, você usa muito isso, né, nos seus poemas, nos seus escritos, eles são muito carregados dessa sua memória. Vamos falar para a gente um pouquinho sobre memória. Verdade, Santarém era uma cidade pequena. A rua de Santarém, ali mais ou menos até a imediação do cemitério Nossa Senhora dos Mártires. Não existia o cemitério pela parte de trás. Existia o Trapiche, existia o Caizinho, existia a Coroa de Areia, a Vera Paz. E eu tive a oportunidade de conhecer aquilo por fotografia ao vivo, né, pessoalmente. Ali onde é o Frei Ambrósio, que tem aquele morro, não dava passagem para o lado onde era o museu, porque era um barranco e até a beira do rio. E até a administração do prefeito Aderbal Correia não passava carro, era só caminho, já tinham tirado um pouco do morro, mas de carro não se passava, também só tinha 1 ou 2 carros na época, né? E aí na administração do Aderbal Correia foi cortado mais um pouco para dar um acesso melhor. Existe o campo de futebol do São Francisco, né? Que era do Convento São Francisco, não era por causa do time de futebol São Francisco, era por causa do Convento São Francisco, que se chamava, era o campo de São Francisco, entendeu? Existia os cinemas, né? Que hoje, infelizmente, não existem mais. Então, a gente aproveita essas coisas do passado e transforma em versos e poesias, que é justamente para dar conhecimento para as pessoas através de poemas um pouco da nossa história, entendeu? Então, você falou da escadaria, que dava acesso ao Frei Ambrósio. Na época passada eram 2 acessos, esse da escadaria e o outro pela Galdino Veloso, que eram os caminhos que nós vimos para ir para o bairro da Prainha, porque nem outro bocado não existia. O que existia ali para aquele lado era uma estrada que se chamava Estrada do Campinho, não existia um campinho de futebol, né? Tinha a latada que ficava ali no canto da Mendonça Portal, no quarteirão antes de chegar na praia. A latada era uma capela de coberta de palha que celebrava a festa do
do Santíssimo, né? Eu acho que o Patricínio não chegou a conhecer a capela, né? Galatada, própria porta, né? Entendeu? Então, falando da escadaria, quando o prédio que funcionava, o grupo escolar Mendonça, muito deteriorado já, e o governo do Estado, né? Uma escola mantida pelo governo do Estado, resolveu fazer uma nova edificação. E quando foi feita essa edificação, o projeto ficou muito maior que o topo do morro onde estava o antigo colégio. Aí tiveram que meter máquina e tirar a parte principal da altura do morro, a cabeça ali, fazer serviço de terraplanagem para poder colocar o projeto da nova escola. E quando foi feito isso, os cortes foram muito profundos, que a escadaria ficou dando acesso para o ar sem poder ter condição de descer e demolir uma parte dela justamente para o acesso dela ficar até a altura do corte que foi feito. Mas depois resolveram tirar a escadaria até o pau começou a ficar em cima do administrador, né? Eu, sinceramente, na minha opinião, não posso dizer se fez mal ou se fez bem. Apenas que foi necessário fazer essa parte desse corte para poder instalar o Colégio Leão Gomes, que é um grande colégio, grande escola da nossa cidade. Esses episódios já entraram no apoio dos poetas? Não dos publicados, não, porque são muito pouco, né? Por exemplo, do Centro Cultural tem, do João Pona tem, da Vera Paz tem, da Glória Areia tem, entendeu? Então, muitos poemas que eu escrevi são poemas que narram fatos históricos de nossa cidade, né? E que não dá para contar todos nesse livro aí, porque uma publicação dessa é muito cara. Um livro de 222 páginas, com 113 poemas dele, para quem tem 1.200, 1.300, olha. Só uma amostra, né? Para publicar um outro livro. Eu tenho aproximadamente perto de 85, 86 poemas a Maria. Então, o título desse livro será Peças da Maria da Conceição. Todo ano, durante a caminhada do livro, as visitas da imagem na nossa casa, eu escrevo um texto poético para, na hora da solenidade lá do evento religioso, a gente fazer a apresentação da leitura também. Já pegamos o vício, né? Após a missa de 8 de dezembro, até já solicitei do Patricínio, para que na missa deste ano seja publicado seja lido aquele que eu passei para você, e ele concordou e nós vamos fazer isso. Então, tem muitos e muitos livros a serem editados ainda. Eu tenho, por exemplo, um livro de contos que o título será Os Contos que eu gostaria de te contar. São contos curtos, mas com sentido de atingir a pessoas mais jovens, entendeu? E assim vai. E 120 sonetos, e um bocado de poemas aí que tomara que não fique esquecido e perdido na imaginação, porque é difícil publicar um livro. Verdade. E aí, dando prosseguimento aqui, agora há pouco, quando se me respondia a pergunta anterior, e meio que desafiava vocês a escreverem, né, usando os recursos de hoje, eu aqui passei a vista e eu vi que algumas pessoas, pela expressão corporal, ficaram animadas em fazer essas escritas. Ou já escrevem, ou então vão escrever. Isso é muito bom. É escrevendo que a gente vai tendo um aprendizado da escrita. E claro que o uso da memória é muito importante. Eu queria dar sequência um pouco nessa questão da memória, porque eu fiz referência ao Renato, mas o Cílio também de uma extraordinária memória das nossas coisas. Já que essa conversa aqui tem como tema Pará das Letras, terra de escritores e escritoras, e o que a gente está chamando a atenção é que a escrita, ela envolve muito também
memória. A nossa memória e a memória dos outros. Não precisa que a gente acumule tudo na nossa memória, mas a gente pode procurar as outras pessoas que têm as suas memórias, e aí nós usamos o nosso dom de escrever e transportamos a memória das outras pessoas para os nossos escritos. E assim nós vamos produzindo também a história. Sim, da sua vivência, dos seus aprendizados de escritor, qual o papel que a memória exerce nessa arte sua. Vocês já foram no meu acervo, conhecem um pouco dele, né? Eu tenho memória lá de 1000 anos atrás. Brincando, mas é isso. Tem um objeto de mais de 1000 anos de idade. Eu gosto muito de ler. Infelizmente, eu digo infelizmente porque nos últimos meses eu não tenho tido tempo que eu gosto de ter para ler. Mas uma dica que eu dou é: quem quer ter uma boa memória, leia pelo menos 1 ou 2 horas por dia. Leia um texto, livro, mesmo que seja jornal, uma revista, mas leia algo escrito. É um exercício que você pode fazer. Vale no celular se você ler algo que seja escrito, mas não vale para mensagem do WhatsApp, tá? Passar 1 hora lendo mensagem do WhatsApp ou vendo reels no Instagram. Isso aí não vai valer não. Mas lê um livro. Nós ainda somos um povo que lê pouco. Se você perguntar para um americano, norte-americano ou um europeu, a média de leitura deles por dia é de 3 a 4 horas. Média de leitura mesmo, leitura. A nossa, do brasileiro, não chega nem a metade disso. Posso até perguntar que quem daqui lê um livro mais de 1 hora por dia? Nem a metade. Não é importante. Nós estamos aqui numa festa literária, numa feira literária. Eu tenho na minha casa, no meu acervo pessoal, hoje, mais de 2.500 livros. Se Deus quiser, hoje eu aumento para 2.600. Mas eu já tive mais de 3.000. Só para o acervo do Instituto Histórico, eu doei uma só vez 500, depois já foi mais 100, depois mais 100, 700 livros, só para ser do Instituto Histórico, que do meu acervo pessoal. Então, ainda temos quase 3.000 livros lá. Guardo também muitos documentos. Tenho documentos do século XVIII, do século XIX, coisas que a gente vai, fotos. O pessoal me pergunta: padre, quem ainda não acessou o meu blog pode publicar, joga no Google, blog do Padre Cícero Canto, você vai achar lá. Tem mais de 2.000 fotos de Santarém lá em Chile. E aí as pessoas dizem: onde é que o senhor consegue tanta foto? Vou guardando. Alguém, vou dizer assim, alguém está jogando coisa fora. Para muitas pessoas é lixo, mas para nós é memória, é história. Um dia desse eu fui e mostrei para eles um pouco de 3 sacos de lixo, estava no lixo, tá? De 3 sacos de lixo que eu peguei de uma certa residência. E dentro tinha até livros sobre a história de Santarém, que nem o Cristóvão Lucena sabia que existia. Livros. Estavam num saco de lixo pronto para ir para o chão para ser queimado. Infelizmente, tem pessoas que têm cultura de pegar um livro e jogar fora e queimar. Nunca joga fora um livro. Um livro sempre é testemunho de uma época, de uma memória, de uma história. Tem sempre vida por trás de um livro. Sempre vida por trás de um livro. A vida de alguém que está escrevendo, a vida de alguém que viveu, a vida de alguém que leu. Vocês estão aqui, comecem a adquirir o hábito da leitura. Vocês são alunos, ensino médio. Comecem a adquirir o hábito da leitura. Eu digo isso para vocês porque lá na universidade vocês vão pensar muito disso. Quando a gente estava no mestrado, tinha disciplina que a gente fazia
tinha que ler 5, 6 livros em uma semana. Se você não adquirir o hábito, você vai chegar no mestrado ou no doutorado e você vai ficar doido, porque você não vai conseguir. No seminário, uma coisa boa do seminário no Festeiro, nós tivemos técnica, alguns padres têm essa técnica de leitura rápida. A gente aprende técnica de leitura, técnica de dinâmica de leitura. A gente aprende isso, mas é uma coisa que você tem que falar hábito. A partir do momento que você toma um hábito, você pega um livro e lê o livro e consegue tirar o conteúdo do livro e assimilar o conteúdo do livro de forma rápida, sóbria e eficaz a partir do seu hábito de leitura. Mas se você não lê, você vai chegar na 10ª página e você está cansado e não consegue avançar. E eu volto a conversar com o Renato sobre as influências de leitura que ele teve. As leituras que te influenciaram, Renato, que te levaram a tomar um gosto por ler e por escrever. Aproveita, eu já fiz a tua propaganda da memória. Então recorre à sua memória aí para contar para a gente assim, quais as leituras que você fez. Se trouxer também de autores nossos para esse, é interessante. Mas está valendo qualquer leitura. As leituras que ajudaram a formar o Renato escritor, o Renato poeta. Olha, eu tenho em casa aproximadamente não, são 120 livros datilografados prontos para passar por uma gráfica. E existem livros que para a gente ler daria direto assim um mês para ler um romance que tem neste acervo, que é Filiberto, meu irmão. E eu gosto muito de ler Filiberto, porque o Filiberto era uma pessoa conhecidíssima, conhecia muito a língua portuguesa, conhecia muito o latino, o tupi. Então, quando a gente faz a leitura dele, a gente aprende muito, a gente se entusiasma e se inspira naquilo que ele deixou para a gente, entendeu? E também o acervo dele, que eu li muito também, tinha muitos livros. Quando ele faleceu, eu fui em Fortaleza buscar esse acervo dele, o acervo que ele escreveu e o acervo que ele tinha de livro. E levando lá para o Centro Cultural de Monfort, os livros estão lá. Na época eu acho que eram uns 400, 500 livros, mais ou menos, entendeu? Estão lá. E os livros que ele escreveu estão em casa. E eu gosto de ler para dar uma lida. E muitos outros poetas brasileiros, paraenses, e também não vou mencionar, uma pessoa muito que a gente lê, mas é bom ler. A gente lê porque a gente aprende. Foi através dos livros que a gente começou a aprender, desde as primeiras letras, não é verdade? Então isso traz a gente a escrever, traz a gente melhorar a nossa memória, porque a gente lê, a gente aprende. Existiam palavras que a gente nunca tinha visto na vida e na leitura a gente aprende. Entendeu? E às vezes quando a gente não sabe, cada um procura saber. E aí se transforma em alguma coisa boa para a nossa escrita. Eu queria só dirigir um pouquinho dessa pergunta e mencionar o pessoal da ETEPA, Francisco Mendonça Lobato. Você falou há pouco A presença dos estudantes aqui da ETEPA, do Agradolfo, do Felisberto, da classe Sorana, nos prestigiando, é muito importante. Vocês tiveram também meus amigos e os professores desses estudantes, né, que nos acompanham aqui nesse momento. Mas a fala do Renato específica agora para a ETEPA. Sem me conhecerem,
Um belo dia me convidaram para participar de uma festa literária, juntamente com mais alguns compadres da Academia de Letras e Artes de Santana, e pouco eu participava desses eventos, primeiro por vergonha e depois por medo de me expressar e cometer algum erro, né? E fui convidado pela direção da escola, através da professora Rosiane, que estava presente, e eu fui. Eu não sei o que eu fiz, que eles gostaram muito de mim, né? Depois me convidaram para uma outra reunião, aí nessa, estava naquela época da pandemia, e eu estava com gripe, eu fiquei com medo de ir, mas assim mesmo eles me homenagearam, leram alguns poemas meus, e mesmo assim me deram um diploma de participação. Aí eu pensei que, puxa vida, aquilo ficou na minha memória, né? Ficou na minha memória, assim, o que eu vou fazer para ser grato a essas pessoas? Eu disse, a única coisa que eu sei fazer bem é poesia, né? Então eu escrevi a letra, primeiro eu consultei se tinha na escola, não tinha. Eu disse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer a letra de um hino. Então eu dei para a direção, eles aprovaram. Aí eu passei para o Vicente Fonseca musicou a letra, e nós fizemos uma bela apresentação lá na escola que você esteve presente. Foi quando eu fui surpreendido com o meu nome na biblioteca. Então, o fato de memória, a lembrança daquela homenagem para esses livros escondidos e a gratidão. E hoje a ETEPA tem hino oficial, isso é bom. E isso também me empolgou, porque hoje já são 30 escolas, entre escolas estaduais, escolas municipais, em parceria com o Vicente, nós fizemos a composição desses hinos, e essas escolas têm hinos. Isso é bonito, né? Quer dizer, eu acho que a gente fazendo isso, a gente também está incentivando os jovens das escolas a ter amor pela escrita. Entendeu? Então, até obrigado. Então, o procedimento aqui na nossa atividade tem por título Pará das Letras, Terra de Escritores e Escritoras. Eu vou passar a palavra ao Sidney com a mesma pergunta que eu havia feito inicialmente ao Renato, sobre que leituras influenciaram ele a escrever. E eu queria também, Sidney, que nessa sua fala você já fosse caminhando para as suas considerações finais, que depois dessa rodada aqui, a gente já está caminhando para o fim. Nosso horário previsto pareceu que ia ser mais longo, né? Não sei para vocês, mas para mim eu estou com uma sensação de que o tempo correu depressa, né? Poderia parecer mais, sei lá, monótono, né? Diante de uma juventude assim, nós já temos mais idade, a gente sempre fica um pouco preocupado, né? Será que a gente vai conseguir segurar essa juventude? Porque vocês estão em uma fase muito acelerada, né? As coisas para vocês estão muito... essas falas de segundo, esses vídeos de segundo, agora eu estou começando a fazer um negócio de vídeo de 1 minuto, eu demorei demais para isso. Porque eu digo, onde que é possível você fazer um vídeo em 1 minuto? Eu demorava muito. E agora eu estou conseguindo, viu, Silvia? Já tenho conseguido fazer um vídeo até com menos de 1 minuto. Porque tem aquele limite, né, de 1 minuto. E todos os dias eu faço um vídeo dando uma sugestão de leitura. E aí, como eu uso aquele programinha lá que limita 1 minuto, fez até bem. Que aí eu tenho que reduzir para 1 minuto. Hoje mesmo eu fiz um aqui sobre este local, sobre a feira literária. Se alguém tiver curiosidade, eu publico, ainda sou tempo no Facebook, né? Já estão em outras coisas, mas eu demorei a chegar no Facebook, quando eu cheguei já estão em outros. Mas eu publico no Face e no Instagram, que é o Anselmo Colares do Bom. E aí
Lá vocês vão ver essas sugestões de leituras. Eu procuro destacar bastante os nossos autores regionais, para vocês conhecerem, né, quem são, o que eles publicam, né, e assim incentivar também a leitura dessas pessoas. Então, Ciro, quais foram as tuas influências para se tornar um escritor? Vou dar um segredo da minha vida agora. Quem daqui já leu Tupailândia, Paulo Rodrigues de Santos? Quem não tem, por favor, aqui que eu digo. Quem não tem, que quer conhecer a história de Santarém, comece pelo Tupailândia. Tem ali na estande da Alas, tem na estande da Prefeitura, tem os estandes ali. Tupailândia, Paulo Rodrigues de Santos. Porque ele é considerado o primeiro historiador do município. Mas olha o que eu fiz. Eu vi o Paulo Rodrigues de Santos que chamou a atenção na primeira edição, tinha o nosso confrade Cristóvão Sena na terceira edição omitiu, depois agora na quarta voltou, graças a Deus. Mas na quarta edição, que é esse livro verde, você vai ver a bibliografia que o Paulo Rodrigues dos Santos utilizou para pesquisar, para poder escrever o Tupailândia. Foi o que eu fiz. Eu li o Tupailândia e depois eu fui ler a bibliografia que o Paulo Rodrigues dos Santos escreveu. Aí o meu conhecimento chegou a ser igual dele. Só que eu fui ver que ele não escreveu tudo que estava na biografia. E ele, inclusive, omitiu algumas coisas. E aí eu comecei a trabalhar as omissões dele. Que às vezes, quando a gente vai fazer aquele livro, é que nem gravar um vídeo de 1 minuto. Você tem muito conhecimento. Você vai condensar numa obra de 300 páginas, não dá. Você tem aí, você leu 5.000 páginas e vai escrever 300. Você faz escolhas. Mas só que nas suas escolhas também tem presente a sua ideologia, as suas questões pessoais e tudo mais. Tá? Leia Paulo Rodrigues Santos, depois você lê a biografia que ele usou. E aí você vai ampliando sempre o conhecimento. Eu digo isso para quem pesquisa sobre o Sairé, aquele livro que eu escrevi, né? Lá tem 40 referências bibliográficas. Se você ver aquelas 40, vai conseguir sintetizar daquele livro. Mas se for mais adiante, vai mais adiante. E quanto mais você lê, mais você vai se tornar melhor naquilo que faz. E eu paro por aqui, só agradecendo o convite que foi feito. Se tiver ainda nesses 10 minutos finais, basta pelo menos umas 2 perguntas ou 3 deles, porque senão não é roda de conversa, fica mais no Paulo. É como que eu vi os nossos alunos, se a gente tiver alguma pergunta a fazer. A gente tem que só agradecer. Tem pergunta aí? A gente tem que ir por causa do ônibus. Ah, sim. Tem horário de ônibus, enfim. Então eu vou passar a palavra ao Renato para ele fazer as suas considerações finais. Bom, quero agradecer. A gente entende, pessoal da Hora Nova tem um horário no ônibus ali, eles estão indo. Queremos agradecer a presença deles aqui na nossa conversa. Agradecer a Secult pela oportunidade de estar nos dando, de estar presente nesta feira. Agradecer à Secretaria Municipal de Cultura e agradecer a todos que vieram nos prestigiar e dizer que estou muito honrado com a homenagem recebida e transferir esta homenagem a Santarém. Eu também me sinto muito feliz, muito honrado de estar aqui ao lado desses 2 confrades, né, integrantes da Academia de Letras e Artes de Santarém, amigos e pessoas muito queridas e que contribuem efetivamente para não só a manutenção, a preservação, mas como para o incentivo a que outras pessoas também produzam escritos que vão estar dando sequência para esta característica de nossa cidade, que é uma cidade muito rica do ponto de vista das artes, de modo geral. Por isso que a nossa academia não é apenas de letras, ela é academia de letras e artes. Vocês vão verificar ali no nosso estande que nós temos algumas amostras de trabalhos feitos
em madeira, em escultura, temos trabalhos feitos em cerâmica, que é uma das artes mais antigas aqui em Queiroz, temos artes ali em pintura e uma grande parte daquilo que foi escrito em literatura, seja em prosa, como esse livro aqui tem o título, Santarém, a Pérola do Tapajós, em prosa e verso. Então nós temos aqui, na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado do Pará, um contingente muito expressivo de escritores e de escritoras e que serve de inspiração para que nós estejamos dando continuidade. Hoje somos nós aqui nesse local, como já mencionou o Padre Sidney, e amanhã qualquer um de vocês pode estar aqui no nosso lugar por aquilo que vocês vierem a fazer. Mas também não precisa que todo mundo seja escritor, né? O importante é que haja um gosto pela escrita. E você tendo esse gosto, o leitor também, um bom leitor, ele ajuda também, ele contribui também para a continuidade da história. Então, de parabéns àqueles que escrevem, e de parabéns àqueles que leem. Sem o leitor, não há um escritor. O escritor se realiza no leitor. Tenho certeza que o Renato está muito feliz, muito mais ainda porque os papagaios de papel de seda saíram, né? Estão aí voando, né? E podendo depois não só voar, mas podendo estar nas mãos de cada um. Né? O papagaio tem essa coisa, né? Ele está voando lá, mas tem alguém aqui controlando ele, está na mão de alguém. Então esses papagaios de seda do Renato, que é um grande homenageado nesta festa literária, estão aí disponíveis. Se vocês não puderem comprar, aqueles que ainda não têm essa condição financeira, mas tem formas, né? De repente, aquele que demonstrar muito gosto mesmo de chegar, a gente termina. Alguns vão para as bibliotecas, vocês vão ter acesso às bibliotecas, ou passando ali no nosso stand, anotem lá as presenças. Lá no último dia a gente faz um sorteio de alguns para aquelas pessoas que nos visitaram, tá bom? O importante é que tenham acesso a boas leituras. E aqui temos então boas leituras dos papagaios de papel, do Pérola do Tapajós, que vamos estar então sorteando no nosso stand. Muito obrigado por estarem aqui e mais uma vez prestamos as nossas homenagens com os aplausos a esses dois grandes nomes da nossa literatura. Muito obrigado. Agora é o momento da fotografia, para a gente também ficar na história.